Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do que eu não falei no jogo entre River Plate e Fluminense. Nesse caso, Fluminense e River Plate. O jogo se válido pela terceira rodada do Libertadores. Quer saber um pouquinho mais? Sente no sofá, ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, eu sempre falo o todo um pouco no pré-jogo, mas esse aqui eu vou ter que fazer uma exceção muito interessante para vários jogadores importantes que foram justamente necessários no Fluminense. E claro que a primeira coisa que me bateu na mente foi Marcelo e Samuel Xavier. Hoje, os dois mostram que eles são os titulares absolutos do Fluminense. Marcelo realmente jogando, dando aquele tapa de qualidade, realmente drible, realmente fazendo algumas jogadas especiais e sempre realmente sendo buscado, não para realmente fazer um lance de velocidade, um lance mais bonito, mas sim um lance de finese. Enquanto a gente tem de um lado um cara fino, com as ações finas, a gente tem no outro um cara que é de velocidade, um cara que é de explosão, um cara que realmente vai disputar sempre a bola contra o adversário. Então, hoje, os dois fazem justamente uma coisa que é muito interessante para o futebol. Enquanto um é o talento, o outro é o esforço. Isso é muito interessante. Quando a gente fala sobre psicologia, a gente está falando sobre isso, né? Sobre a diversidade que a gente pode gerar nisso tudo. Uma outra coisa, Ganso e Arias. O que os dois estão fazendo é... Eu não vou nem falar, porque realmente esse vídeo aqui não contém palavrões. Mas o que esses dois fizeram no jogo foi inacreditável. Foi os passes, foi os dribles, foi justamente posicionamento, foi justamente o olhar tentando achar sempre o cano. Isso é importante. O Ganso tá sempre no 0 assistências e no 0 gols. Mas ele sempre tá lá para fazer alguma jogada espetacular, deixar o cara livre para fazer um toque e só fazer o gol, ou até mesmo livre para fazer o gol e o gol acontecer. E o Arias, além disso tudo, ele faz o gol. É impressionante. Foi a melhor contratação que o Fluminense fez em 2022. Insano, acho. Insano. E claro que eu sempre falo pra vocês que, na minha concepção, um jogador, ele não pode ser realmente apenas um jogador. Ele tem que ser um elemento também dentro de campo. E de fato, se a gente tem um elemento campeão de Libertadores, campeão de tudo quanto é coisa possível, a gente está falando de Fábio e Felipe Melo. Que sinceramente mesmo é sem igual. O Fábio realmente defendendo muito, agarrando muito, realmente pegando bola que eu achava assim, cara, ele não vai pegar essa bola. Ele pega. Como? Não sei. E aí você sai do Fábio, entra no Felipe Melo, e o Felipe Melo ele dá um toquezinho espetacular. Ele é o centro das atenções dos argentinos. Tanto que realmente qualquer coisinha que acontecia com o Felipe Melo, os caras já juntavam e era justamente isso. Mas ele sabe justamente como que ele... Eu gosto muito do Felipe Melo porque ele sabe ser bruto no momento e suave no outro. Ele sabe justamente mostrar assim, ó, aqui é minha casa,
Aqui vocês não vão fazer essas brincadeirinhas, não. E foi num lance de carrinho que ele mostrou, ó, se fizer besteira, aqui vai ser punido. Então olha só como que eu falo. Eu sempre pedi justamente que tivesse jogadores campeões, que entendessem sobre ser campeões. O Marcelo é um desses, que eu não falei lá atrás. E por que eu não falei? Porque ele não é campeão sul-americano. Mas os dois já são. O Fábio já é campeão sul-americano. O Felipe Melo já é campeão sul-americano. E é isso que eu peço. E é isso que eu pedi pro Fluminense. Tanto que eu falei pra... O que eu falei pra vocês? Eu fiz um vídeo lá de trás falando sobre a expectativa que eu tinha do Fluminense. E eu falava lá, cara, a gente tem um Felipe Melo. E mesmo eu não gostando, mesmo meu pai não gostando, que meu pai não gosta, eu falo assim pra ele, cara, a gente precisa de um jogador desse. E ele faz mais do que uma função, igualmente como o Fábio. Antes de continuar falando mais sobre o Fluminense, se inscreve no canal, faça o se você quer curtir, comente, compartilhe. Redes sociais na questão desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas e Pix na tela. E bom, uma outra coisa, Alexander e André. Quando joga na posição direitinho, quando o Diniz não inventou de tirar o André da volância para a zaga, e quando não inventa de colocar o Alexander na lateral, o Fluminense muda completamente. Você vê até mesmo que parece que o Alexander é mais mermador do que nunca. Não parece que a gente tem. Parece que a gente joga com 4, 1, 2, 3. Parece que a gente joga com 2 mermadores. Porque ele entende. O Alexander ele não entende ainda. Não tem ainda clareza do que é ser um lateral. E nunca vai ter. Ele sabe justamente como regir um meio de campo. Então, o que eu peço pro Diniz é: Diniz, você tá vendo que o Alexander não dá pra lateral? Você tá vendo que se sair o Marcelo, você tem que entrar com outro jogador? Não com o Guga, mas com outro jogador? E espero que ele entenda isso. Claro, uma coisa que também você tem que falar sobre o Fortaleza. Eu falo o seguinte, né? Ontem a primeira coisa que eu fiquei pensando assim, cara, essa derrota do Fortaleza foi muito mais benéfica pro Fluminense do que qualquer outra coisa. Porque enquanto ele estava ganhando, ele estava parado. A gente não via justamente os erros que a gente tinha. Eu falo o seguinte, né? Na física e também na psicologia, se você deixa um material imóvel, se você deixa, sei lá, eu vou pegar aqui uma... Se você deixa uma moeda de 10 centavos, parada, ela tá parada. Agora, se você dá um bicão nela, se você atacar ela, ou você muda ela de situação, ela muda a situação. Porque eu falo o seguinte, o Fluminense precisava desse tapa de realidade. De falar assim, ó, a gente não é perfeito, a gente tá ganhando, beleza, tudo mais, mas a gente precisa sempre estar atento. E não é à toa que realmente o Fluminense estava completamente desatento, completamente fora de si no jogo do Fortaleza. Então foi muito bom essa derrota contra o Fortaleza. Às vezes, a derrota significa mais um caminho para a vitória. Igualmente que também foi no jogo contra o Flamengo, na final da Copa, no Campeonato Carioca. A gente perdeu pro Flamengo e falou assim, ó, é o Flamengo. Entende que o Flamengo a gente não pode jogar tranquilo, a gente sempre tem que jogar sempre assim na reta. E por último, mas não menos importante, que eu não falei, é sobre essa diferença de comportamento entre os torcedores do River Plate e a imprensa argentina. Só para você entender, eu vou falar sobre antes, durante e pós o jogo. Antes do jogo, a imprensa argentina dava como certo que o Fluminense não era tudo isso. Mas os torcedores, do que eu vi, tinham cautela. Durante o jogo, foi comprovado a cautela que o River Plate teve. Que os torcedores do River Plate teve. Enquanto isso, mesmo depois de acabando o primeiro tempo, eles estavam abrindo sorriso. A imprensa argentina.
E depois do jogo, os torcedores de River Plate realmente falam assim, cara, realmente é tudo isso que estão falando. E a imprensa argentina se curvou pelo erro que fez. Fluminense 5, River Plate 1. Uma goleada. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça aquilo pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.